Bruna, vocês chegaram de uma certa forma a colocar a apresentação aqui para que eu possa ter acesso? Sim, Um está link? tudo aí já, professor. Maravilha, então. Queridas, eu só quero colocar aqui que são 10h21 e já vamos iniciar, então, acho que a gravação, acho que a Melissa já deu start, certo, Melissa? Sí, sí, ya estamos grabando. Maravilha, então, podemos dar início. Só esperar a Bruna compartilhar. Deu certo. Então, eu vou dar início, então. Bom dia a todos. É com grande alegria que nós nos encontramos hoje, então, para falarmos um pouquinho do projeto de extensão internacional Formação Continuada de Professores de Educação Básica, que temos como tema os desfavorecidos economicamente. Essa é uma junção do ecossistema Ânima entre Brasil e Argentina, com as universidades Unisul e a Universidade Blas Pascal. Pode passar. Pode passar, Bruna. Tá. Temos como coordenadoras, então, desse projeto, a professora doutora Flávia Wagner, da Universidade do Sul de Santa Catarina, da Unisul, e a professora doutora Melissa Maina, da Universidade Blas Pascal, da Argentina. E temos como monitoras, então, todas as alunas mestranda da Unisul de Tubarão, a colega Edneia, a colega Bruna, a colega Elis Regina e eu que vos falo, Cristiana. Então, fazem parte do nosso grupo também os alunos, a Ana Caroline Moreno, a Jaciara Fernandes, a Berenice Nunes Silva de Souza, a Gláucia Adriane Santos, a Cailane Heloísa Gonçalves de Souza, a Thaís Regina Santos Sena, o José Fernandes e a Vitória Barcelos, que nos contribuíram também para fazer esse projeto. Qual é o nosso objetivo da nossa formação do dia de hoje, então? É promover uma formação continuada para professores de educação básica, com foco na promoção de práticas inclusivas e estratégias de ensino que atendam às necessidades dos alunos desfavorecidos economicamente, buscando o fortalecimento da equidade educacional e a melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas. O nosso roteiro, então, para o dia de hoje, nós temos uma sensibilização, referencial teórico, dados, vídeos, reflexões, atividade e referências. Como pergunta para nos inquietar e a gente pensar um pouquinho, a gente traz como as desigualdades afetam a educação do Brasil. Né? Como isso contribui, essas desigualdades, de alguma certa forma, elas acabam afetando a educação? Então, para isso, a gente traz um vídeo onde Naércio Menezes Filho, ele é um economista e professor, e a professora Márcia Lima, que é uma socióloga e professora, eles falam um pouquinho sobre essa desigualdade e como isso vem afetando a educação dos nossos países, né? Pode colocar o vídeo.
construindo minha carreira e atingindo meus objetivos. Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o país extremamente desigual em passa todos por os mais sentidos. dificuldades, né? A gente tem desigualdade de renda, desigualdade de educação, desigualdade de acesso a bens, desigualdade de acesso a Nós estamos tendo um probleminha aqui com... Qualquer aspecto que você olhar, a gente tem desigualdade. A diferença é que Tinha alguém compartilhando o vídeo junto comigo? Era isso? Acho que a Bruna estava tentando também, né, Bruna? E passa por mais dificuldades, né? Pode colocar a partir de 1 escola, minuto e 35, professora. E já vem desde infraestrutura, saneamento. E acho que Isso. O Brasil é um país extremamente desigual em todos os sentidos. A gente tem desigualdade de renda, desigualdade de educação, desigualdade de acesso a bens, desigualdade de acesso à infraestrutura, saneamento. Qualquer aspecto que você olhar, a gente tem desigualdade. A diferença é que aqui a desigualdade é extrema. Então você tem uma parcela pequena da população no topo da distribuição que vive em condições do primeiro mundo. Com tudo de alta qualidade, educação de alta qualidade, saúde de alta qualidade, renda muito alta, igual a que se ganha em qualquer país do mundo, ao passo que a grande maioria da população vive numa situação de pobreza, basicamente, né? 50% da população mais pobre ganha muito menos do que os 50% mais pobre de países da Europa, da OCDE, ao passo que os mais ricos ganham a mesma coisa. Então, isso mostra que o Brasil é extremamente desigual. Poucos países têm uma desigualdade tão grande. Então, isso permeia toda a nossa vida, na verdade. Então, se você for ver, desde acesso à creche, quem tem acesso à creche de melhor qualidade no campo da educação, logo no começo, na infância, os mais ricos têm acesso a uma creche melhor. Quem tem mais investimento dos pais em leitura, viagens, cultura, os mais ricos têm um acesso muito maior do que os mais pobres. Quem tem as famílias mais estruturadas, com pai, mãe, morando numa região boa, os mais ricos, os pobres, não têm. Então, desde o nascimento, essas desigualdades vão aparecendo e elas só vão aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque os mais ricos, por exemplo, estudam em escolas privadas, com outros filhos de mais ricos, formam redes de contatos, e isso vai ampliando a desigualdade. Então, essa desigualdade educacional é mais um resultado de um processo mais amplo, que vem desde 1850, que vem desde a escravidão. Bem, acho que a primeira coisa para responder essa pergunta é entender, né, o conceito da desigualdade, né? A primeira coisa é entender de que desigualdade nós estamos falando quando a gente está falando de desigualdade no contexto educacional. A desigualdade na educação, ela tem a ver principalmente com a desigualdade de oportunidades, né? A gente pode falar de várias questões em torno da desigualdade, mas a desigualdade na educação, ela se refere muito especificamente às oportunidades educacionais. Então, ela afeta na medida em que ela não dá a todos os indivíduos as mesmas oportunidades no ambiente educacional. Então, ela afeta as chances de realização educacional dos indivíduos, né? E isso é marcado pelas características da escola, pelas características dos indivíduos no sistema educacional, ser negro, ser branco, ser mulher, ser homem, ser pobre, ser rico. Então, a educação sempre foi pensado como o elemento que deveria equalizar as chances de todos. E, na verdade, ela é um elemento que reproduz a desigualdade, né? Ao invés de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz a desigualdade ao invés de eliminá-la. Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola,
E já vem desde infraestrutura, saneamento. Mas, por exemplo, os professores, quando eles vão dar aula, eles fazem um concurso, eles até começam nas escolas de periferia. Mas à medida que eles vão progredindo na carreira, eles vêm para as regiões mais de classe média, tal, que é onde eles moram, basicamente, né? Então, os alunos negros da periferia, eles acabam também ficando com os professores menos qualificados, mais inexperientes. Seria interessante, por exemplo, você dar um bônus salarial para os professores que queiram dar aulas nessas regiões mais de periferia, nas regiões mais pobres. O salário desses professores deveria ser bem maior do que o salário dos professores que dão aula em bairros mais nobres da cidade. Isso em todo o Brasil, né? Não em São Paulo especificamente. Porque aí, por exemplo, se um professor ganhasse R$4.000 se desse aula na periferia e R$2.000 se desse aula no centro, claramente os professores mais qualificados vão querer ir para a periferia para dar aula para os alunos mais pobres. E isso ajudaria a reduzir a desigualdade, por exemplo. Mas por que não ocorre? Porque nem os professores querem isso, porque os professores querem, à medida que progridem na carreira, ir trabalhar mais perto de onde moram, por exemplo. Então, não é fácil reduzir a desigualdade. A desigualdade só está aí, no Brasil como um todo, e nas escolas, porque as pessoas estão satisfeitas com a desigualdade, eu acho. Já que a educação se tornou um espaço de reprodução e de produção de desigualdades, sim, há muitos grupos vulneráveis na educação. A gente pode começar pensando na questão do território, né? Então, moradores de periferia, né, se tornam um grupo vulnerável na educação. Negros, meninos negros especialmente, quando você faz a interface gênero e raça, né, tem uma especificidade de vulnerabilidade. Mas também, se você olha a educação, a depender do nível da educação, as meninas negras também são vulneráveis, as mulheres em geral podem ser vulneráveis, né? Acho que a educação ela tem um viés sexista muito forte, né? Isso reflete no aprendizado, na maneira como você ensina, né? Há muitos preconceitos em relação, né? As meninas são boas na leitura, os meninos são bons na matemática, né? Os negros não são bons em nada, porque os negros são burros, né? Os meninos são distraídos ou não são... Então, a gente reproduz muito estereótipo na educação, né? Então, a gente tem, sim, grupos muito vulneráveis que têm a ver com as características individuais, né? Com esses estereótipos que a gente reproduz, mas também tem a ver com as condições sociais, com as condições da família, com a questão da violência no espaço doméstico, com o capital cultural dos pais. Então, tem muitas questões que levam essa ideia de grupos vulneráveis na educação. Então, o Estado tem que intervir desde a primeira infância, cuidando desde a gestação, olhando para os primeiros 1000 dias de vida, que é onde se desenvolvem as capacidades e habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças, estimulando a interação entre mãe e filho, porque muitas vezes as mães não têm uma instrução suficiente para saber a necessidade de conversar com a criança mesmo nos primeiros dias após o parto, ler para as crianças, investir basicamente nas crianças. Isso, como não é nas famílias mais pobres, acaba gerando mais desigualdade ao longo do tempo. Depois disso, o Estado tem que oferecer creche de qualidade para as crianças mais pobres, não só para as famílias mais ricas, que hoje em dia têm mais acesso à creche do que as mais pobres, e aí focando nessa creche, na interação social, no desenvolvimento das competências socioemocionais. Aí, quando a criança chega na escola, ela vai ter um aprendizado melhor, que é o que já está acontecendo. No 5º ano, o aprendizado está melhorando ao longo do tempo. E aí, garantir que esse aprendizado continue melhorando no 9º ano, no ensino médio. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles de escolas, dos alunos das escolas públicas nas universidades. Então, para o ensino superior a gente melhorou muito. Falta melhorar especificamente na primeira infância e depois no ensino médio, que é onde a evasão é muito grande ainda.
uma obrigação do Estado fornecer educação. O Brasil regulamentou isso muito tardiamente, né? Então, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação no Brasil, ela foi aprovada e regulamentada de maneira muito tardia, né? Então, o Estado garantir a educação para todos foi regulamentado muito, o que trouxe muitos problemas para o Brasil, essa regulamentação tardia, né? A gente tem essa divisão dos poderes, né, de federal, estadual, municipal, que acaba sendo um problema também para o desenho da educação no Brasil. Em relação a essa vulnerabilidade desses grupos, né, como é que o Estado pode atuar nesse sentido? Nós tivemos recentemente experiências no Brasil que foram exitosas, muito mais no nível superior, mas eu acho que é super importante que o Estado procure atuar também de forma a tentar, né, eliminar o preconceito dentro da escola, né? A escola reproduz muito preconceito que está fora, que está na sociedade, né? Na formação dos professores, por exemplo, né? Tem muitos estudos que apontam, né, para a discriminação dentro das salas de aula, discriminação nos livros didáticos, né? Coisas que já melhoraram muito no Brasil, né, mas que ainda precisam melhorar mais. Então, eu acho que o Estado tem que agir, né, não somente naquilo que é obrigação constitucional, né, mas também tentar melhorar a qualidade da educação, e qualidade, no meu entendimento, envolve também a não discriminação, né? A escola não pode ser um espaço de discriminação, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental, porque parte do fracasso escolar das crianças, eu nem gosto da palavra fracasso, mas eu acho que parte das dificuldades das crianças nas escolas passa muito por ser o espaço escolar um espaço que não é um espaço acolhedor, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser mais discutida. É isso aí. Então, gente, a gente traz esse vídeo para a gente refletir um pouquinho, né? Porque a gente sabe que quando chega no ambiente escolar, a questão economicamente, né, dos alunos, ela tem interferindo bastante no aprendizado das crianças. É a criança que passa, né, que chega com fome, é a criança que chega no inverno com roupa de verão, no verão com roupa de inverno. Então, isso afeta, né, os nossos alunos. E na grande maioria, nós somos professores de escolas públicas e vivenciamos essa realidade, né? E o que nos compete enquanto professor? O que nós podemos pedir para que se modifique? O que o Estado pode fazer para que isso melhore, né? E quando a professora ela fala, né, que uma das primeiras, né, preocupações é ter esse cuidado que não aconteça essa desvalorização já no próprio ambiente escolar, né, onde muitas vezes já tem um bullying, né, com essa criança, e isso vai desmotivando ainda mais. Bom, mas a minha fala no momento seria essa. Agora eu gostaria de passar a palavra então para a colega Vitória, onde ela dá seguimento para a apresentação. Bom dia, gente. Vocês vão compartilhar os slides, porque não está aparecendo para mim. Já será compartilhada aí para ti, tá, Vitória? Certo. A Bruna, acho que travou. Não está compartilhando, Bruna, ainda. Não, não veio. Agora sim. O teu áudio está fechado, Vitória. Eu estou no trabalho, eu estou tentando me estabilizar aqui direitinho para apresentar direitinho para vocês, tá certo? Deixa eu ver se vai ficar assim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades, né, do acesso à educação,
são igualmente distribuídos, mas assim, para mim seria melhor explicar, basicamente. Vai ter os slides e tal, mas eu prefiro para vocês explicar direitinho sobre a minha vivência, né? Assim, porque eu sempre fui uma aluna que estudei em escola estadual, inclusive minha família, graças a Deus, atualmente está melhorando em quesito a classe social, mas que eu vivenciei isso na minha adolescência, na minha infância. Que muitas vezes minha mãe não tinha condições de pagar uma escola particular, porque eram 2 filhos, era eu e meu irmão. Então, para uma pessoa que vivenciou, eu tenho um certo, né, assim, eu que sou nordestina, que moro em Natal, de pessoas que também vivenciaram isso. Então, para mim, uma pessoa que passou, hoje em dia eu tenho direito de poder me expressar para vocês do que eu vivenciei. Eu fui uma criança que estudei do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio em escolas públicas, e o descaso é gigantesco, porque assim, minha situação ainda era bem melhor do que os meus colegas de classe no ensino fundamental. Muitos deles iam para a escola só para se alimentar, porque eles não tinham em casa. Eles não tinham aquele acesso de conseguir, por exemplo, eles iam para a escola para justamente poder se alimentar, porque era o único dia que eles podiam ter isso, entendeu? Então, quando a gente vê situações assim, a gente fica, meu Deus do céu. Só que, tipo, eu estudei em escolas públicas que, graças a Deus, eles tinham esse lado mais humanitário, sabe? Muitas das vezes os meus professores, eles tiravam do bolso deles para conseguir suprir, fazer com que as crianças não faltassem, que elas sentissem vontade de realmente estudar. E hoje em dia eu vejo as pessoas que estudaram comigo cursando direito, fazendo faculdade, mas que lá no fundamental, quando eram crianças, elas passaram por muitas situações complicadas, né? Então, é a importância de, tipo, realmente que o governo viesse à tona e trabalhar isso com as crianças desde o início, como foi passado no vídeo. Porque é incrível. Eu, para uma pessoa que eu via meus amiguinhos também em escolas particulares, e assim, obviamente, toda criança que é de escola pública, a gente sente, né, vontade de ter as coisas que as pessoas de escolas particulares têm, de poder passeios, essas coisas estaduais não têm. Às vezes que eu tive passeios em escola, coisa assim, foram que os meus professores se dispuseram a fazer isso por nós. Inclusive, eu tenho o nome de todos os meus professores, eu lembro até hoje, porque foi algo que me tocou. E a minha escola, ela sempre foi inclusiva para crianças TEA, crianças com deficiência visual, com síndrome de Down. Essa escola em si foi uma escola que até hoje me tem, sabe? Não só a mim, como meus amigos que estudaram lá, porque eles davam acessibilidade para pessoas que em outras escolas não tinham. Então, é algo excepcional. E hoje em dia eu vejo que é algo importante. Eu, como uma pessoa que estou, assim, saindo da minha fase jovem para adulta, né, para a vida adulta, eu vejo que isso foi muito importante para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque é incrível, mas, assim, ainda tem muito descaso. Porque eu tiro pela minha cidade, agora no São João, vai ter, gente, vai ter a Loki, vai ter Luan Santana, isso tudo o Estado está dando para as pessoas irem de graça. Mas se eles dessem essa atenção para as escolas, não teria o descaso que tem hoje, sabe? Não teria essa situação das crianças não poderem ir, muitas delas não têm condições, não têm como fazer isso, e mesmo assim eles dão prioridade às coisas que não, né, que não é necessário no momento. Desde sempre, acho que desde a minha mãe, quando ela era adolescente, isso sempre foi repassado. Minha mãe também vivenciou uma infância muito conturbada em relação à classe social, e meus tios também iam para a escola justamente para se alimentar, porque não tinha comida. Então, é por isso que eu falo a importância de que o Estado realmente dê a credibilidade, a acessibilidade para as coisas importantes. Porque, gente, a gente está num mundo hoje que, aquele ditado, né? As crianças é o futuro do Brasil. E se a gente não retratar do início, infelizmente elas se perdem. Elas não vão ter uma visão, não vão ter um espelhamento de coisas boas. Então, é importante a gente trabalhar isso. E, inclusive, eu estou fazendo trabalho um trabalho na faculdade
processo social, que a gente vai trabalhar em comunidades, com crianças, com tudo isso, para trabalhar, ser trabalhado nas escolas, essa situação, sabe, de conseguir ver, tentar mostrar um caminho para essas crianças que hoje não têm. Eu vejo. Você quer falar, Bem, Cristi? isso. É bem importante, né, a gente ver o teu relato, né, porque realmente ouvir de quem passou por essas condições, não que a gente tenha sido melhor do que a tua, né, mas é importante a gente ouvir o relato, né, teu, e ver como a evolução se deu, né, durante esse processo, né, porque a gente traz dados agora nos próximos slides, né, que falam sobre esses dados, né, para chegar até nos dias atuais e para a gente também ver o que pode ser feito futuramente, né. Então, não sei se você quer continuar fazendo a leitura dos slides, ou Vitória, eu posso prosseguir? O que você prefere? Acho que tu tá com o celular, fica difícil, né? Fica um pouco complicado, porque na Tá, chamada então do vou continuar colocar. então com a apresentação dos slides, então. Então, pessoal, os aspectos históricos, né? Para chegar onde nós estamos hoje, teve todo um processo, né? Se deu início, né, desse tudo lá em 1930, no governo Vargas, né, com o poder criado pelo Ministério da Educação e Saúde, pelo ministro Francisco Campos. E depois veio em 1932, então, o Manifesto dos Pioneiros, é algo que é muito bem falado, né, divulgado. A gente, quando está estudando, a gente sempre estuda esse manifesto. Depois nós temos, em 1934, a Constituição, que inclui capítulos sobre educação, os objetivos do ensino secundário passam a ser de formação, gera apresentação para o ensino superior, fundação da Universidade de São Paulo. Já em 1937, então, nós estamos com o Estado Novo, ditadura Vargas, Constituição de 37, de Polaca, o direito de todos à educação, deixou de estar explícito que é dever do Estado, passa a ser o pré-vocacional, profissional destinado às classes menos favorecidas, né? Então, tem esse processo até o ano de 1937, aí seguimos, então, para 1942, que temos, então, a reforma do ensino secundário, criação do SENAI, pelo ministro Gustavo Capanema. Em 1945, no dia 29 de outubro, a renúncia de Vargas, então assume José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Em 1946, nós temos a criação do SENAC. 31 de janeiro, assume Eurico Gaspar Dutra, por voto popular. 18 de setembro, promulgada a nova Constituição, a quinta do Brasil e a quarta da nova República. Em 1964, então, nós já temos, em dia 8 de abril, o golpe militar, né, que acaba também influenciando no todo o processo educacional. Dando seguimento, então, nós temos aqui uma tabela, né, do analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais, que vai de 1900 até 2000. Então, observando a tabela, a gente vê que o analfabetismo ele foi diminuindo, né, ao longo do tempo, durante todas essas andamentos que se teve, né, a evolução, essas leis, né, os debates que se construíram durante esse processo, durante o ano. Ainda existe um grande número de analfabetos no Brasil, a gente sabe, né, mas a tendência é ir diminuindo com algumas políticas públicas sendo realizadas e sendo realmente investido, né, sendo realmente feitas, né, porque a gente sabe que existem muitas leis, mas às vezes nem sempre elas são cumpridas. Seguindo, Bruna. Então, nós temos, então, uma palavra, né, sobre a Organização das Nações Unidas, o que ela fala sobre o que quer ser uma pessoa pobre, né? Para a ONU, uma pessoa pobre é quem tem uma renda equivalente a $1,25 por dia, ou cerca de R$ 7, né? Então, se a pessoa tem R$ 7 por dia, ela é considerada já saindo da pobreza, né? E abaixo disso, ela é pobre. Mas temos também outros dados, né? Como o da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que diz que a pessoa pobre é aquela que não tem dinheiro para garantir uma refeição que forneça 1.750 calorias por dia. Então, não se sai só do dinheiro, mas também a questão de alimentação mesmo, né? Que é tão importante para a população.
E o que seria essa pobreza, então, né? Barros e Mendonça, em 2002, ele afirma que a pobreza não pode ser definida de forma única e universal. Contudo, pode-se afirmar que a pobreza refere-se a situações de carência em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente com as referências socialmente estabelecidas em cada contexto histórico. A pobreza é caracterizada no Brasil como insuficiência de renda, né? Então, no Brasil, a gente acha que ser pobre é quem não tem renda, mas é muito mais do que isso, né? E essa também está escrita, né, na fala da tese, né, da professora Flávia, quando ela foi defender sua tese de doutorado, né, ela também traz essa fala, então, muito bem colocada. Então, a renda das famílias em qualquer parte do mundo, sejam elas argentinas ou brasileiras, está diretamente relacionada com conceitos de desigualdade, exclusão social, pobreza e falta de qualidade de vida, no qual um dos principais desafios para o processo de inclusão social está muito relacionado à questão de governo, ter boas políticas públicas de combate à pobreza. Então, a gente sabe que a pobreza, ela também é algo que vem do governo, né? Precisam ser feitas políticas e aplicadas para que essa pobreza, essa desigualdade, ela diminua. A gente sabe que está diminuindo, mas a gente sabe que tem muito ainda a se fazer. Então, esse aqui é um mapa atualizado da pobreza no Brasil, onde ele fala, né, que 67,8 milhões de pessoas estão em situação de pobreza em 2022, 54,6% dos que estão no extremo pobreza estão no Nordeste. Então, se a gente for avaliar o mapa, né, tem as regiões que se concentra mais essa pobreza. 70% das pessoas em situação de pobreza são pessoas pretas ou pardas, então suas condições de raça também interferem bastante. E 41,3% das mulheres pretas ou pardas são pobres, né? Então, além da pobreza, ela está associada a outras condições, né? A questão, então, de raça, né? A questão de etnia, a questão, às vezes, de ser homem, ser mulher, às vezes também interfere, né, na sociedade. Aqui nós temos um mapa, então, um gráfico, então, né, da Argentina, onde trata a realidade, né, da pobreza que nós temos lá, onde diz que 31% das pessoas são bem pobres, né, e apenas 5%, né, uma minoria, né, tem um alto índice economicamente. Queres falar, Bruna, essa parte da educação humanizadora? Pode ser? Ah, tu não consegue por causa do som, né? Não, eu Eu parei. prossigo. É. Ah, então tá. Então eu vou voltar Eu lá, prossigo, certo? então. Eu esqueci desse detalhe. Uhum. Tá. Então, a gente tem a fala, né, de Paulo Freire, um grande mestre na área da educação, né, onde ele fala da educação humanizadora, né, que a educação que a educação é uma ferramenta para a emancipação proposta pela educação integral, né, que todas as pessoas elas sejam formadas na sua integralidade. Essa é uma fala dele já de 2005 e que ainda é tão atual. E ainda ele diz: a mim me interessa deixar claro ser impossível pensar a prática educativa, portanto, a escola, sem pensar a questão do tempo, de como usar o tempo para aquisição de conhecimento, né? Então, além de todas essas realidades, saber usar o tempo de forma adequada, né? Onde todo o processo ele tem que ter uma continuidade. E esse tempo ele é tão importante na vida também educacional dessas crianças, como o professor ele fala, né, lá no nosso vídeo, como é importante, né, ter esse cuidado com a educação desde a sua infância, porque se começa lá na infância para poder chegar na vida adulta, no ensino superior, e ter essa instabilidade, saber como prosseguir e dar seguimento nos estudos e na sua aprendizagem. Então, no Brasil, uma das causas mais evidentes da pobreza que se tem é por conta do processo colonizador e da escravidão. Então, tudo se deu início lá em 1500, quando dizem, né, que os portugueses descobriram o Brasil. O território brasileiro sempre foi um país onde havia muitas pessoas pobres. Com o fim da escravidão e o êxodo rural, as cidades não tinham infraestrutura para a chegada de mais gente. Assim, o fenômeno da pobreza se acentuou. Então, de onde começou? Como tudo isso começou? Já começou, então,
lá em 1500, com a chegada dos portugueses. E foi a partir dos anos 80, no século XX, né, com a estabilidade econômica, a renda per capita dos brasileiros foi aumentando gradativamente. Então, com o tempo, essa renda ela foi aumentando, né, devido também às políticas públicas que também foram sendo investidas no país, né? E a pobreza no Brasil também revela as disparidades regionais devido aos anos de concentração da política e das indústrias no sul do país. Os estados do Norte e Nordeste têm os maiores índices de pobreza e Maranhão, Piauí e Alagoas são aqueles que possuem a maior proporção de pobres. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né? No mapa brasileiro, por exemplo, a gente consegue identificar muito claramente, como a gente observa aqui agora, o índice de pobreza, o índice das regiões que têm um poder aquisitivo maior, né? Então, a gente vê que a região sul é um dos países, é um dos estados, né, da região, que tem um maior índice de economicamente falando. Mas quando a gente vai para a região norte e nordeste, a gente já tem índices bem alarmantes de pobreza. A gente já tem. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho da Argentina, né? Então, o Instituto de Estatísticas e Censos da cidade de Buenos Aires revelou que o número de pessoas que estão em situação de pobreza na capital da Argentina chegou a 989 mil no segundo trimestre de 2024, o que representa quase um terço da população da cidade. O INDEC, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina, divulgou em setembro de 2024 um levantamento que indica que 15,7 milhões de pessoas na Argentina estão em situação de pobreza. E a gente também conseguiu observar pelos meios digitais, pelas redes sociais, que isso muito se deu também por conta do governo, né, que acabou prejudicando também e elevando esse índice de pobreza no país, né? Então aqui a gente também tem um mapa onde traz essa realidade, né, dos estados, né, que tem o maior índice de pobreza. Então, aqui também é outro dado mais detalhado, né, onde fala que a região noroeste, então, é onde tem um índice maior. E aqui a gente tem um comparativo, então, da América do Sul, né? Aonde esse índice ele é mais alarmante, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Argentina com 17,5% da população que está em extrema pobreza, né? O Brasil está com 4,4% comparado à Argentina, né? Mas muito se deu também pela crise, né? Governamental, política, que também se instaurou no país. Acredito eu que, pelos estudos que a gente fez, que seja por conta disso. Aqui, então, nós temos um comparativo, então, né, de indicadores da inflação que nós temos no Brasil e da Argentina, da taxa de juros, das reservas cambiais, do dólar, da taxa de desemprego, do PIB, né, e dos riscos do país. Então, a gente consegue observar que a Argentina, em comparação com o Brasil, está com um índice bastante alto, né, em relação ao Brasil. Não que a gente também esteja muito bem na fita, como se diz, né? Mas comparado ao país Argentina, a gente ainda está melhor, né? Eu acho que Bom agora a dia. Berenice continua, né? Obrigada. É contigo a palavra, então, Berenice. Obrigada, Cris. Bom dia a todos e todas. Se o meu áudio houver interrupção, é porque novamente começou a chover. Desde a última quarta-feira vem chovendo severamente aqui no meu estado e talvez haja interferência no sinal. Bem, eu fiquei com os objetivos, começo pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODSs, que são 17 metas aí, criado pela Organização das Nações Unidas para promover um mundo mais justo, sustentável e inclusivo, envolvendo a adoção de medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o Estado de Direito e os direitos humanos e a responsabilidade das instituições políticas. Pode passar. Sim. Obrigada. Esse aí é o primeiro, né? O primeiro e grande objetivo desse desenvolvimento sustentável.
erradicação da pobreza. A primeira das 17 metas a serem alcançadas pelas ODSs. São medidas políticas urgentes a serem tomadas para que haja uma regressão aos níveis de pobreza em cada município, em cada cidade, em cada estado, em cada país. Sem esse enfrentamento contínuo, os níveis de desigualdade só tendem a aumentar. De nada adianta termos projetos, objetivos, metas, se essas não forem para serem cumpridas. Temos objetivos de desenvolvimento sustentável com sua meta 1, que visa acabar com a pobreza em todas as suas formas em todo o mundo. O objetivo principal é erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares até 2030. E isso está acontecendo? É uma pergunta a se pensar. Garantir o acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Essa é a quarta meta das ODSs, né? Que é a educação de qualidade para todos. Pode passar. Aí vem aí agora alguns relatos de experiência de dois profissionais de educação, que é o professor Mário Fernandes e da coordenadora pedagógica Janete Aparecida Viana. Olá, meu nome é Mário Fernandes, sou professor. Comecei minha carreira aos 17 anos e durante a minha trajetória passei por diversos cargos e funções no magistério. Minha primeira experiência foi como professor de anos iniciais. Bruna, está travando, né? Já vai voltar. Olá, meu nome é Mário Fernandes, sou professor. Comecei minha carreira aos 17 anos e durante a minha trajetória passei por diversos cargos e funções no magistério. Minha primeira experiência foi como professor de anos iniciais em uma escola rural, multisseriada, uma escola isolada, como eram denominadas na época. Também fui professor do ensino fundamental 2, do ensino médio, e ocupei durante muito tempo o cargo, a função de diretor de escola. Fui coordenador pedagógico de escola, coordenador de classe de aceleração, uma classe que tinha o objetivo de reposicionar os estudantes em atraso nível idade. Em 2009, fui nomeado secretário de Educação de Águas Mornas, cargo que ocupei por 16 anos, saindo em 2024. Minha carreira foi feita em municípios pequenos, Anitápolis de 1980 a 1996 e Águas Mornas de 1997 a 2024. Ambos os municípios têm economia baseada na atividade rural. Nessa trajetória de 45 anos de magistério, eu tive muitas e ricas experiências profissionais, que, a pedido da professora Gina, quero compartilhar um pouco. Foi-me pedido para falar sobre como eu vejo o impacto do nível socioeconômico dos estudantes no aprendizado. Quero começar minha fala fazendo algumas perguntas para que possam, lá na frente, fazer algumas reflexões sobre como isso acontece ainda nos espaços educativos, sejam as escolas, a secretaria e outros. Vamos a algumas falas. Não posso prejudicar a turma para atender quem não acompanha. Isso não é problema meu, é problema da família, da saúde, da assistência social. Quer dizer que tenho que fazer 2, 3 planejamentos diferentes para a mesma aula para atender os diferentes níveis de aprendizado das turmas? Enfim, são muitas falas que são comuns a gente encontrar nos espaços educativos, e que, no meu entender, denotam um abandono daquelas crianças que têm qualquer dificuldade de aprendizagem, sejam elas causadas por deficiência, por transtorno ou por questões sociais. As escolas, como reflexo da sociedade, são espaços de diversidade. Nelas encontramos crianças que são diferentes, têm experiências diferentes, que têm conhecimentos diferentes. Estes, digamos, desníveis ou diferenças são normais e podem ser causados por deficiência, por transtorno ou por famílias com nível socioeconômico baixo,
ou até por morar em área rural, e as crianças terem que levantar cedo de madrugada para pegar ônibus e chegar na escola, lá chegando já cansados e muitas vezes sem o café da manhã. Certamente, entre os fatores que atrapalham o desempenho na aprendizagem, o nível socioeconômico é um deles. Ele impacta, com certeza, negativamente na aprendizagem. Estudantes com nível socioeconômico baixo têm menos oportunidades de acesso a bens que contribuem para a educação, como livros, filmes, visitas a museus, viagens, internet, além da privação, na maioria das vezes, do convívio e acompanhamento dos pais que precisam trabalhar. Com certeza, estas crianças não têm a mesma oportunidade de crianças com nível socioeconômico alto, e que têm tudo isso a seu alcance. Como vemos, esta parcela da população escolar larga atrás e ficam outras perguntas. O que as escolas e redes, todos envolvidos com a educação, podem fazer para mudar essa situação? Como podemos ajudar esta clientela que larga atrás para não chegar atrás ou muitas vezes nem chegar? Às vezes ouvimos, mas o Joãozinho era pobre, olha, ele venceu na vida. No entanto, entendo que estes casos são exceções e não a regra, e os estudos também mostram isso. Além dos problemas de acesso a bens de educação e cultura, também temos que levar em consideração que estudantes com nível socioeconômico baixo precisam, desde cedo, ajudar as famílias nos afazeres domésticos, trabalhar desde cedo, ou até terem que abandonar a escola para ajudar. Certamente que este não é um problema que se resolve só nas escolas. É necessário que outros atores da sociedade, como assistência social, saúde, conselho tutelar, famílias, etc., estejam juntos. Mas é imperativo que a escola, que a educação, por sua vez, faça a sua parte, com um olhar para as diversas clientelas que possui, inclusive aquelas de nível socioeconômico baixo. Entendendo que o nível socioeconômico influencia significativamente na trajetória educacional, a lei do Fundeb destinou uma fatia de recursos para que as redes diminuam as diferenças de aprendizagem através do VAR, o valor aluno-ano resultado. Esta condicionante, a condicionante 2, diz que para receber o VAR, as redes precisam reduzir as desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, avaliada através do resultado do SAEB. Finalizando, quero agradecer a oportunidade e espero ter contribuído com a discussão sobre o tema e deixar a provocação sobre as questões que abri este vídeo como uma reflexão. Obrigado, professora Gina, e fico à disposição. Ruth Aparecida Viana, sou coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Nova Trento, Santa Catarina. Atuo na educação há quase 20 anos. E vim dar minha contribuição falando um pouco dos desafios enfrentados com a desigualdade econômica que afeta o desempenho escolar. Aqui em nosso município, podemos dizer que a desigualdade econômica atinge o rendimento do nosso aluno na escola, pois aqui recebemos famílias de outros estados que vêm em busca de uma vida melhor, de um trabalho para o sustento da família, onde até se estabilizar passam por muitas dificuldades financeiras, e são famílias compostas por um número grande. Muitas vezes recebemos crianças que nem tomam café da manhã, onde para iniciar precisamos dar algo para ela comer, pois reclama de muita fome. E uma criança não alimentada não rende nada em sala de aula. São crianças que só têm uma alimentação adequada, muitas vezes aqui na escola, na hora do recreio. Podemos dizer que em nosso município, onde as pessoas economicamente de renda baixa são assistidas pelo CRAS, onde as crianças ganham kits de materiais escolares, uniformes, e a escola também oferece materiais quando precisa. O transporte é gratuito, fornecido pela prefeitura, que também oferece gratuitamente para quem vai para a faculdade. Mas sabemos que é importante notar que a desigualdade econômica não é o único fator que afeta o desempenho escolar, mas é um fator importante que contribui para a desigualdade educacional. A desigualdade educacional, por sua vez, tem um impacto significativo nas perspectivas de futuro dos indivíduos e da sociedade como um todo.
Gratidão por poder dar minha contribuição. Qual o impacto da pobreza que causa no ensino e aprendizagem? Pode passar. Na verdade, aqui, né, a gente quer fazer um questionamento, né? Dá uma voltadinha ali, Bruna, por favor, né? Se a gente for pensar na pobreza que existe, né, nos países todos, como é que a gente vê que esse impacto acontece na aprendizagem? Será que a gente, enquanto professor, a gente entende que isso realmente é relevante, isso é significativo e que realmente faz diferença na aprendizagem do nosso aluno? Então, é uma provocação para a gente refletir, porque geralmente temos alguns professores que vão para a escola e acham que está tudo perfeito, né? Que todos os alunos que chegam ali são perfeitos e cada um tem a sua particularidade, né? Nós estamos falando de um meio de trazer, de incluir esse aluno com deficiência para a escola, mas a gente sabe que tem um processo de inclusão das deficiências, a gente sabe que tem um processo de inclusão das raças, e não é só economicamente falando, mas a gente tem a noção que realmente todos têm uma particularidade e que a pobreza, né, que a questão socioeconômica, ela realmente atinge a aprendizagem desse aluno. Então, é para a gente refletir um pouquinho sobre isso, neste convite que a gente está tentando fazer essa formação no dia de hoje. Pode Você passar. apontar algo muito importante, que é sobre essa questão, né, do debate que está sendo gerado. Eu acho que desde o começo que vocês trouxeram dados estatísticos, né, falando da pobreza entre Brasil e Argentina, o relato de experiência da Vitória, né, ou seja, o quanto a educação fez a diferença na vida dela, o quanto ela também viveu esse processo, né, ou seja, de estar dentro de um sistema que muitas vezes não é favorecido para todos financeiramente, o quanto isso pode impactar na aprendizagem. E assim, o relato desses dois colegas que vocês trouxeram, né, para poder falar um pouquinho de quem está à frente do cotidiano, da rotina de um contexto escolar, que trabalha com essa questão de qual é o papel do Estado, né? Eu acho que tanto a Janete, que está aqui conosco, quanto também o outro professor, trouxeram as iniciativas do que está sendo feito com relação, desde um transporte público, né, ou seja, gratuito, para poder trazer essa criança para a escola, desde o processo da doação do uniforme da criança que não tem. Eu quero dizer que existem muitas políticas que estão sendo dadas para a questão de garantir o direito à educação a todos. No entanto, a Cris está levantando um ponto super importante que a fala do vídeo também nos trouxe, que é a questão do preconceito, da discriminação, a questão da exclusão. Nós estamos falando aí, ou seja, de que acolher o desfavorecido economicamente dentro da nossa escola não é um favor que a gente faz, é um direito que esse sujeito tem. E ele não é, de uma certa forma, ou seja, culpado pelas suas carências. Ele deve justamente porque ele é alvo de um sistema capitalista, onde alguns têm mais, outros têm menos. A pirâmide mostrou isso, né? Os gráficos mostram isso. Então, ninguém vem para a escola sem tomar banho porque quer, né? Ninguém vem para uma escola sem fazer deveres porque quer. Então, nós estamos falando aí de uma realidade brasileira que vai impactar dentro da nossa sala de aula, e que esse é o convite que está sendo feito aqui nessa formação de uma maneira muito brilhante. Vocês estão conseguindo criar uma sensibilização a respeito dessa temática e dizer qual é o nosso papel enquanto pessoas que estão dentro de um ensino superior, né, que estão fazendo parte de uma sociedade brasileira, de uma sociedade argentina, países que mostram a desigualdade social. Que papel que nós temos enquanto cidadão para diminuir essa desigualdade? Tem muita relação com a nossa atitude, com o nosso comportamento de inclusão, de acolhimento, né, de lutar pelas causas das minorias. Não é à toa que a gente tem tantos negros analfabetos, isso é, ou seja, vestígio da nossa história de escravidão, de pais analfabetos, de vô e vó analfabetos, de tataravô de
bisavô. Existe toda uma geração que foi negada à educação. Quando vocês trazem o mapa do analfabetismo, mostra que 65% das pessoas eram analfabetas, elas não tinham acesso à escola, porque eram só os ricos que tinham acesso à educação. Durante muito tempo, esse direito à educação foi negado. Vocês fazem uma relação mostrando a Constituição de 88 no Brasil, garantindo o direito à educação para todos. Gente, 88 para cá, nós estamos aí numa história ainda muito recente de briga por espaço de todos dentro da educação. Então, eu quero dizer assim que vocês fizeram uma belíssima reflexão até o momento, né, e dizer que a gente está aqui justamente para ajudar a quebrar essa história, né, a romper com essa história. E quero passar até a fala aqui para a minha Melissa, para que ela possa trazer também essa reflexão, porque eu acho que agora vocês vão avançar aqui em alguns autores, né, que trabalham sobre a questão dos empobrecidos, autores que lutam pela questão da inclusão social de todas as pessoas, do direito à educação, mas eu acho que antes de a gente passar só para essa etapa, eu gostaria também de ouvir essa síntese da Melissa até esse momento. Sí, gracias, Flavia. Bueno, la verdad que la presentación está impecable y nos deja para reflexionar, sobre todo en el contexto actual de Argentina, donde tenemos, las chicas ahí expusieron muy bien un montón de problemas económicos, que esto va a impactar directamente en la educación a largo plazo, ¿no? Porque en general las consecuencias de las crisis económicas después se observan en el ámbito educativo y cultural a largo plazo. Entonces, realmente preocupa mucho qué sucederá con las generaciones futuras, y porque creo que si bien hay muchas apuestas y muchos intentos de cambio, aún seguimos con una deuda hacia la infancia y las adolescencias de brindar educación de calidad. Y a los adultos también, ¿no? Que es el tema que nos convoca en el próximo encuentro. Pero bueno, es importante poder ver cuáles son las estrategias, pero estrategias a nivel de políticas públicas y políticas educativas para poder sostener a todas las personas en el sistema educativo. Lo cual es muy complejo porque siempre estar en el sistema educativo implica un proceso a largo plazo, ¿no? Es una inversión también de tiempo, y a veces ese tiempo es necesario para sustentar la vida en el día a día. Entonces, realmente las condiciones de vida impactan directamente en las condiciones educativas, y creo que es lo más importante, poder revertir eso o poder pensar en cómo solucionar todos los problemas que estamos teniendo en este momento para, brindar educación de calidad y que todos se puedan sostener dentro del sistema educativo. Me paso la palabra, no sé si van a continuar con la actividad. A Berenice. Obrigada. E foi nessa educação de qualidade para todos que essas 5 mulheres que vocês estão vendo aí, elas lutaram e algumas ainda lutam para que essa desigualdade ela seja quebrada, ela seja driblada no dia a dia das escolas, das nossas crianças. Essas mulheres são referências na educação no Brasil e no mundo. Elas são sinônimos de luta, de resistência, de inclusão, de igualdade e de igualdade de gênero. Essa é Maria Montessori, não mais presente entre nós. Ela foi uma das mulheres que revolucionaram completamente o mundo da educação e da pedagogia, considerada a precursora da educação moderna. Italiana, foi a criadora do método Montessori e pioneira no conceito de educação centrada no aluno. Seu método se desenvolve na observação do comportamento infantil, partindo do pressuposto de que a criança deve se sentir livre para se mover e se comportar espontaneamente. Ela deu sua total atenção às crianças com dificuldade de aprendizagem, porque as crianças eram excluídas. Pode voltar lá em Maria Montessori. As crianças com dificuldade de aprendizagem, elas eram normalmente excluídas, assim como as crianças que não tinham recursos financeiros para frequentar escolas, que tinham mais acesso.
Então, ela criou o método Montessori de ensino e aprendizagem para que essas crianças elas fossem incluídas e elas se sentissem à vontade para se desenvolver. Pode passar para Malala Yousafzai. Ela ainda é atuante, é uma das principais porta-vozes dos direitos das meninas da educação e símbolo internacional da resistência das mulheres diante da repressão. Por isso, nada mais justo do que entrar na lista de mulheres que são referências na educação. A ativista nasceu no Paquistão, ela é filha de professora e, aos 11 anos, realizou uma campanha pela educação de meninas fortemente combatida por extremistas que tentaram matá-la quando ela tinha apenas 15 anos. Malala, ela luta pela igualdade de gênero no país dela, trazendo conscientização e educação e combatendo as práticas discriminatórias. E essa é Dorinha Noville. Dorinha Noville nasceu em São Paulo e foi um dos principais nomes na luta das pessoas com deficiência visual no Brasil. Ela perdeu a visão aos 17 anos e foi a primeira pessoa cega a frequentar um curso regular na Escola Normal Caetano de Campos, onde se formou professora. Ainda na faculdade, ela contribuiu para o desenvolvimento do primeiro curso de especialização de professores para o ensino de cegos. A educadora foi um nome importante na criação e implantação de instituições e leis e campanhas em prol dos deficientes visuais. Em 1946, Dorinha criou a Fundação para o Livro do Cego, no Brasil, e também colaborou para a elaboração da Lei de Integração Escolar, regulamentada em 1956. Além disso, Dorinha dirigiu a Campanha Nacional de Educação de Cegos do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e mesmo depois da sua morte, continua sendo uma referência na educação inclusiva de crianças com deficiência visual. Posso falar aqui, Berenice? Sim. Eu quero dizer que eu visitei a Dorina Will em São Paulo. A Dorina Will, ela é uma ONG hoje, uma instituição que ajuda pessoas que ficaram cegas de maneira gratuita. A Dorina, ela sempre foi uma menina abastada no sentido de uma família rica, e esses pais puderam trazer o Braille para o Brasil. Ela não existia o Braille, tanto que o pai dela, hoje a Dorina Will, ela é uma editora, né? Ela produz livros em Braille para dar acesso à informação a todas as pessoas aqui, né? Ou seja, no Brasil. Eu quero dizer, então, que esse espaço é tão interessante que se a Berenice hoje sofre um acidente e ela perde a visão, ela tem o direito de ficar um mês dentro dessa ONG para aprender a usar a bengala, a usar o cão, a usar o braille, e ela ainda tem a chance de levar um acompanhante com ela, para que você possa lidar no dia a dia com a perda da visão. Então, tem apoio psicológico, tem apoio para o dia a dia. Eu quero dizer que é um espaço surpreendente. Quem nunca conheceu a Dorina Will, fica em São Paulo, e vale a pena vocês conhecerem, porque tudo que ela teve enquanto uma mulher, uma filha, com direito a todos os direitos à educação, quando o pai dela falece, ela funda essa ONG, querendo dar direito a todas as pessoas com deficiência que não têm dinheiro para poder dar acesso à assistência tecnológica, tudo que ela teve para a inclusão, ela quer estender para os demais. Então, assim, é uma história bem encantadora e que, de fato, faz esse trabalho, né, de inclusão às pessoas que não podem pagar. Obrigada. Pode passar. Essa aí é Emília Ferreiro, ela é também educadora e ela trabalha, ela é psicóloga e ela está diretamente, ela é atuante na Argentina e na América Latina também muito conhecida. Ela luta pelos direitos das crianças, que elas possam aprender a ler e a escrever,
distinguindo que são habilidades diferentes, né? Ler e escrever, segundo a sua visão, as crianças devem ser o centro do processo de aprendizagem dela. Pode passar para a próxima. E essa é a americana Sheila Bair, e ela é bacharel e filósofa pela Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, e ela é educadora financeira e escreveu vários livros para crianças ensinando o que é educação financeira. A importância da educação financeira. Pode passar para a próxima, por favor. Essa é uma tirinha que representa o que é a desigualdade, né? Aí você, a partir das representações das figuras, você vê a última, que não existe mais um muro dividindo quem pode assistir ou quem não pode assistir aquela partida ali de hóquei, eu acho que é hóquei. Mas ali serve para um estímulo aí visual para o que é uma desigualdade, né? Quem tem acesso e quem não tem. Ali nos balãozinhos vem diferença, igualdade, remoção de barreiras, equidade e acessibilidade. Essa tirinha traz a barreira social do que é o muro que divide quem pode e quem não pode estar em um local, quem pode e quem não pode ter acesso. Enquanto alguns da nossa sociedade têm esse fator histórico, político e social que favorece, outros não podem ter. Que as barreiras sejam retiradas e que a educação seja um direito realmente para todos e tenha acessibilidade, que seja esse direito. É isso, eu passo agora a palavra para a próxima colega que vai falar. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos para combater a violência contra os alunos bolsistas, né? As violências contra os bolsistas frequentemente são motivadas por diferenças de classe e raça, tem sido cada vez maior, como a gente já viu aqui, né, nos outros comentários. A gente está falando aqui sobre os empobrecidos, mas isso se agrava, né, diante das outras discriminações que são de gênero, raça, cor, enfim. Pode passar, Bruna. O que é ser desfavorecidos economicamente, o impacto que isso causa no ensino-aprendizagem, fica pertinente se referir à pobreza como uma realidade que afoga as expectativas de milhares de crianças e adolescentes, de lugares diversos, remotos ou não, né? Sabemos que isso ocorre quando eles são tratados de forma desfavorável ou injusta, devido ao seu status de eles serem bolsistas, né? Diferente dos alunos que pagam. E isso, pode passar, mas é que eu vou dar uma resumida aqui nos slides, falando um pouquinho. Pode passar esse, tá? E aí a gente também tem que saber que isso fica um pouco mais evidente, né, nas escolas particulares, porque ali os desfavorecidos economicamente muitas vezes são apontados, né? Acho que quem de nós aqui que trabalha na educação já não vivenciou essa fala de que a fulaninha lá, ela só está aqui porque ela é filha da merendeira, disso, daquilo, ou porque ela nem tem condições de estar aqui, está aqui porque alguém está pagando, enfim, a gente vivencia isso ainda bastante presente, né? Também um outro fato que a gente precisa saber que a discriminação, ela afeta muito a saúde mental e o desempenho escolar, né, diante dessas questões que nós que somos adultos, nós conseguimos, assim, saber até a importância, né, se a gente está sendo bolsista e a gente valoriza isso, mas para a criança isso é um agravo na saúde mental, porque como foi falado em todo momento aqui, né, sobre essas diferenças, até para as crianças, a fala da aluna lá no início, sobre quando a gente está falando sobre as roupas, as vestimentas das crianças, tudo isso implica, né, como o professor que deu depoimento também falou, as crianças se comparam, e as crianças que são diferentes, as que têm mais condições financeiras, elas têm mais apoio em casa, as mães têm mais tempo, e as desfavorecidas economicamente, muitas vezes têm que fazer os afazeres da casa, cuidar dos irmãos, e muitas coisas para fazer, e às vezes a alimentação, tudo isso que a gente já falou, né, que faz isso ocorrer
E também uma coisa que a gente quer deixar bem claro, assim, é que isso não ocorre só de aluno para aluno, né? Isso também é dos funcionários e dos professores, né? Essa discriminação ocorre e vem de todos os lugares. Então, por isso que é muito importante os municípios se engajarem nessa luta, né? Para que essas necessidades não faltem a essa parte tão fragilizada da nossa sociedade, né? A ausência da justiça e a fome, a violência são barreiras que passam a ser corriqueiras na infância, adolescência e adolescência nenhuma gostaria de ter que enfrentar todos os dias no caminho para a escola. Pode passar, Bruna. Precisamos dos recursos importantes em macrovisão que alcance o que não se, para que não se perca o sonho dentro delas antes que a desesperança chegue, porque quando a desesperança chega é o que vemos cenários de história que se repetem, os dados estatísticos incansáveis, números de percentuais crescentes na desigualdade do ensino-aprendizagem das populações mais desfavorecidas, é justamente das que vivem à margem da sociedade, daquilo que é digno, apropriado, saudável e sustentável. Ser educador em um contexto geral também implica em lutar por elas e trazer esperança e solidariedade, lutando para que as leis, os recursos e os apoios cheguem até elas. Ser professor deve ser um compromisso ético inerente à docência. Então, a gente tem que, como também, né, como nós que somos educadores, ajudar nisso, né? A gente precisa dos recursos do município, do estado, também precisamos da nossa consciência de nós mesmos, de cada vez mais diminuir essa diferença, né? Essa desigualdade, como a aluna falou lá no início também, que alguns professores lá ajudavam, né? E essas diferenças, elas ocorrem muito também na parte social, como ela falou ali, né? E aí os alunos não podem participar de diversas coisas que ocorrem. Nós, adultos, às vezes não podemos participar e entendemos, embora a gente quisesse também participar de muito mais e aprender muito mais. Mas, como eu falei antes, a gente entende, o aluno pequeno, a criança, isso afeta muito, porque aí ele fica desanimado, ele se acha diferente, e isso implica muito, muito, realmente, na aprendizagem dos alunos. Que estratégias de inclusão com os desfavorecidos economicamente podemos enfrentar em nossas práticas pedagógicas? Aí a gente já falou sobre isso aqui esse tempo todo, né? Agora eu vou assumir aqui que nós vamos ter uma participação de todo o grupo, tá? Eu vou colocar no chat o link que vai dar acesso ao Padlet. Daí nós temos uma pergunta ali. Aí eu também vou ensinar como que se responde, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. É importante mostrar como funciona o Padlet, né? Já vou mostrar. Foi já? Não, né? Não apareceu ainda, né? Já apareceu o link para vocês? Não, está aparecendo aqui no caso a tela com todos nós, né? O Padlet não está sendo espelhado, mas o link já está no chat. Tá, agora sim eu vou espelhar o. Fala, só um pouquinho. Deu para ver ele? Deu. Deu? Tá. Então, a pergunta que nós estamos fazendo é: quais as estratégias de inclusão com os desfavorecidos economicamente podemos fazer nas nossas práticas pedagógicas? Então, aqui é um convite, né, para a gente pensar o que nós podemos fazer, né, para a inclusão desses desfavorecidos. Então, vocês vão clicar aqui nesse sinalzinho de mais, estão vendo? Sim, dá para ver, Bruna. Daí você pode colocar o seu nome e digitar aqui a sua mensagem e depois só publicar. E à medida que for publicando, vai aparecer nesse painel as respostas de vocês, tá? Alguém está com dúvida?
Consegue me dizer, meninas? Porque eu não consigo ver o chat agora. Tá tudo tranquilo, nenhuma dúvida aparente. Tá bom. Eu saí do chat para conseguir responder a pergunta, por isso não respondi. Perfeito. Conseguisse publicar? Importante que todos participam, né? Ou seja, para que a gente possa ter aí uma síntese até da compreensão de vocês, tá? Mesmo aqueles que estão organizando. Vamos aguardar mais respostas. Posso ir lendo, então, algumas aqui? Vou ler a da Vitória, tá? Incluir os alunos economicamente desfavorecidos nas práticas pedagógicas exige sensibilidade, criatividade e compromisso com a equidade. O primeiro passo é conhecer e respeitar a realidade de cada estudante, quanto isso é fundamental, né? Depois de trabalhar de acordo com as suas necessidades específicas. Depois trabalhar de acordo com as suas necessidades específicas. Só a partir daí pode se colaborar com as práticas pedagógicas inclusivas, o quanto é importante, né? A gente conhecer primeiramente. Entender o panorama social da escola e buscar promover conscientização de equidade através das práticas inclusivas com estudantes e responsáveis. Uso de materiais recicláveis ou de baixo custo para atividades práticas, produção de materiais alternativos, cartazes, jogos educativos, disponibilização de cópias e apostilas gratuitas, evitando exigir livros caros. Vou ler mais um aqui. É necessário olhá-los com igualmente em um trabalho equitativo, considerando suas necessidades básicas e circunstâncias específicas. Então, o quanto é significante, né, tudo isso que nós estamos compartilhando, né, em relação ao ambiente escolar, porque com certeza isso vai impactar. E a partir do momento que a gente consegue trazer essa sensibilização para a sala de aula, para os colegas de sala, para todo o ambiente escolar, com certeza nós vamos fazer uma valorização desse sujeito, dessa pessoa, né? E que ele se sinta, então, acolhido e que, na verdade, tudo ele tem a capacidade de alcançar, né? Não significa que seria ou será sempre essa condição dele, né? Denunciaram no Ministério Público o apoio emocional e social, um dos principais, estabelecer relacionamentos de confiança e escuta ativa. O quanto é importante, né, essa escuta, né? Porque às vezes a gente não imagina, né, o que vem acontecendo. Então, aqui eu
vou tirar a nossa tela, vou voltar lá à nossa apresentação, porque nós estamos praticamente Queimando horário. no Bruna, final. Bruna, só queria fazer um comentário que coloquei denunciar no Ministério, é porque quando a gente vê, a gente não Claro. deve, deixar as coisas passarem, porque eu sou perita da vara da infância e o Ministério Público, graças a Deus, de todas as coisas que não funcionam, o Ministério Público para a infância, ele é muito ativo, assim, então ele não aceita nada que ocorra com criança sem ele trabalhar de maneira mais rápida do que o normal, mas as pessoas às vezes não querem se incomodar, e às vezes a gente enxerga as coisas e, não é eu que vou resolver, né, mas eu acho que quando é algo muito gritante, assim, algo que realmente é importante, se não está conseguindo solucionar, o Ministério Público é uma ótima opção também. E só para dizer, né, então agora que eu vou colocar aqui no chat o link de um formulário, tá? Você só vai responder para nós certificado. E gostaram. Cortou a Peraí, tua foi? informação, Bruna, só para dizer que então esse link Tá. ele vai gerar o certificado, é isso? Isso. Meu áudio agora está normal? Está. Tá. Isso mesmo, tá? Daí o formulário é bem simples, é só o nome e o e-mail para que a gente possa mandar depois os certificados para vocês. Só confere para mim se chegou aí no chat o formulário. Chegou. Uhum. Então, pessoal, para finalizar, então, né, a gente, quando se propôs a trabalhar com este tema, é um tema para nós que é bastante polêmico, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, porque as coisas podem ser mal interpretadas, então era um receio que eu tinha bem grande para tratar desse tema, mas é um tema que a gente precisa se empoderar dele e conhecer, né, porque é a nossa realidade, a gente não pode fugir disso. E eu acho que a proposta nossa é realmente fazer essa reflexão, esse convite de a gente olhar para esse sujeito, para olhar para esse aluno, sabendo que ele faz parte da nossa sociedade, que ele faz parte da nossa vivência enquanto docente, enquanto pessoas sociais que vivem em sociedade, né? Não é só no ambiente escolar que a gente tem pessoas desfavorecidas economicamente, a gente tem isso normalmente no nosso dia a dia. E a gente aprender a olhar para esse sujeito não com um olhar apenas crítico, mas entender também a realidade que ele está, né, e as condições que são postas para ele estar nessa situação. Então, a gente espera que vocês tenham tido um bom proveito desse momento, né? Ele foi muito pensado, muito bem discutido, né? E eu acho que é um momento mesmo de a gente poder refletir e repensar também sobre nós, quanto cidadãos, enquanto pessoas, o que que a gente pode fazer no nosso meio. E agradecer a todos por estarem aqui neste momento com a gente. Agora a gente pode fazer uma avaliação a respeito do trabalho aqui apresentado, que eu acho que é muito importante a gente dar um feedback daquilo que foi realizado. Não sei se vocês vão aplicar alguma ficha de avaliação, ou seja, para aqueles que participaram, mas é importante, né, junto com o certificado, quando vocês enviarem essa ficha junto, para que vocês possam ter depois também um feedback individual. Mas, enfim, quero dizer que nós estamos a contento no sentido da proposição. Foi proposto para esse grupo para que eles pudessem, né, planejar uma formação continuada para professores da educação básica. A ideia é que a gente possa pegar esse link dessa gravação que está acontecendo aqui, para que a gente possa colocar no YouTube, para que a gente possa publicizar. É muito importante ter a validação dos convidados externos. A Janete, que está aqui, que abriu agora a câmera. Janete, eu quero passar a fala para você, para que você também possa dar um retorno para esses alunos que estão em formação a respeito da importância dessa temática para a formação deles também, que ainda estão na universidade. Eu quero agradecer a participação, né? Achei muito importante. A gente aprende cada vez mais, né? Então a gente ouve as outras pessoas também, os relatos, né? E eu vou aqui com meus professores, a gente sempre trabalha, né, aqui com essa parte da inclusão. E eu quero agradecer muito. Foi muito bom o aprendizado de hoje.
Obrigada, Janete. Importante essa tua validação e essa tua participação. Teu relato foi muito significativo, principalmente para alguém que está na gestão, mostrando também, né, o que é feito hoje de políticas, de ações do próprio governo para poder lidar com os empobrecidos. E a gente sabe que não é só isso, né? Não é só infraestrutura. A gente, né, lida com várias situações que desafiam o nosso professor hoje, muitas vezes a parar o seu planejamento, né? Olhar para as situações que estão acontecendo, seja ela de preconceito, seja ela de discriminação, ou até mesmo de oportunidades que muitas vezes não é para todos. Mas então, além da Janete, eu gostaria também de ouvir as alunas que estiveram presentes nesse projeto, né? Hoje nós tivemos a representação de duas delas aqui falando, tanto a Berenice quanto a Vitória, mas então eu gostaria também de um relato de vocês a respeito do que foi esse planejamento, esse trabalho junto a esse projeto para vocês. Bom dia, eu vou falar. Foi importante, veio sempre a pergunta na minha cabeça: que culpa uma criança tem de ser desfavorecida e ser uma criança de periferia? Que culpa uma criança tem de ser pobre? Qual é a culpa que ela tem de não ter aula porque a professora não conseguiu chegar na escola ou porque a professora não quer dar aula para ela? Sempre surgem essas perguntas, né? Então, traz a conscientização de nós, como educadoras, do que é ser professora, do que é estar inserida na sala de aula, nossa preocupação em passar para essas crianças o nosso melhor. Dar a elas a oportunidade de crescer, de aprender com igualdade, com equidade. É isso, ter essa consciência. Tivemos também a contribuição da Gláucia aqui no chat, né, professora, devido à chuva severa na minha cidade, a internet está péssima, estou ouvindo desde o início, mas com muita dificuldade. A gente está acompanhando, você também já trouxe lá, né, Gláucia, dentro do grupo, mas que bom que você está aqui conosco. Quero passar a fala também agora para uma monitora, para que possa fazer também um relato sobre o que foi essa experiência para vocês, né, de planejar junto ao grupo, de desbravar esse tema. Então, fica aqui a fala aberta para que uma de vocês possa também fazer uma representação. E quero convidar aquela que talvez ainda não tenha se posicionado, falado, para que possa, então, ter o espaço da voz. Então, professora, eu faço das palavras da Berenice, da Cris, da Bruna, as minhas também. E esse tema, ele é muito relevante. A gente fala de tantas dificuldades dentro da educação, mas eu penso que quem já nasce desfavorecido, né, numa realidade um pouco mais difícil, larga atrás. E pensar nesse aluno dentro da educação, numa educação inclusiva, numa educação com equidade, é pensar na educação com amor. Então, esse tema, apesar de não estar na sala de aula, ele muda o olhar da gente, né? Que a partir do momento que a gente se aprofunda um pouco mais, a gente vai conhecendo mais e vai vendo outros relatos e outras histórias e a gente vai agregando isso na vida da gente, aos nossos conhecimentos, né? Então, fica aqui a minha gratidão por ter participado dessa disciplina, desse projeto que foi maravilhoso, desafiador, mas maravilhoso, e agradecer as monitoras e também as alunas que se empenharam, né, e abraçaram com a gente esse projeto também. Tá? Muito obrigada. Maravilha, pessoal. Então, tivemos aqui a representação, né, de cada segmento, de uma pessoa externa, ou seja, dos alunos, dos monitores, um olhar, um feedback aqui da coordenação, e quero dizer, então, que o nosso projeto de extensão, para que ele possa se concretizar, para que ele possa fechar, nós estamos aí numa crescente, né? Temos aí o nosso cronograma que está acontecendo, lembrando que aqui nós estamos no dia 16, que é onde o grupo 2 está apresentando sobre a educação, então, inclusão sobre os desfavorecidos economicamente. Então, a próxima sexta-feira, dia 23, o encontro vai está sendo dedicado para o planejamento dos grupos. Todos os grupos que já apresentaram ainda estão aí com tarefas, né, de gerar certificado, de fazer ficha de avaliação, de construir também, ou seja, né, um relato de experiência que vai acontecer, que vai ser a nossa, ou seja, a apresentação dos resultados da nossa formação, que vai ser no dia 6/6. Então, cada grupo vai apresentar aqui
ou seja, em forma de apresentação, como que foi essa experiência para vocês. E vai ser um pouco desse relato mesmo, dessa problematização, para a gente entender os avanços que a gente teve. E agora, o próximo e último encontro vai ser no dia 30 de maio, né? O grupo da Melissa está aqui, ou seja, com outras monitoras, e nós vamos estar discutindo sobre a educação inclusiva e educação de jovens e adultos, né, Melissa? Como é que está a organização do grupo? Bien, bien, somos poquitos. Nosotros somos, creo que 6 en total, así que ahí vamos, pero bien. Muito bem, Melissa. Então, a Melissa tem mais 2 monitoras aí, tanto a Lúcia, né, quanto a Cecília, também da Argentina, dando esse apoio. E foi muito importante a reflexão que o grupo fez hoje, trazendo o cenário do Brasil, o cenário da Argentina. Fica o convite também para que o grupo 3 possa, né, nos trazer um pouco desse panorama, para poder também, ou seja, auxiliar nessa reflexão. Pessoal, então, fecho por aqui, dizendo que nós estamos, então, a contento, objetivo alcançado, né? Ou seja, planejamento realizado, executado. Parabenizo todo o grupo pelo envolvimento, engajamento, cada um dentro da sua maneira, né? Podendo fazer essa contribuição. E esse é uma crescente. O projeto de extensão está aí para que a gente possa não só aprender teorias dentro da universidade, mas também enxergar as necessidades, né? Que a nossa sociedade, que o nosso campo de atuação está pedindo para nós lá fora. Que perfil, né, de profissional, de educação, que também a gente quer, ou seja, e que precisa, né, que o Brasil e a Argentina hoje precisa para poder dar conta de uma educação de qualidade e inclusiva. Queridos, paramos por aqui. Um grande beijo e vou então convidar vocês para que a gente possa fazer uma foto final. Pode ser? Vou dar então até 3 para a gente botar aquele sorriso lindo na tela e fazer um belo registro. 1,